nós temos que compreender que a razão pela qual o Senhor nos chama é para que nós possamos ser portadores da grandeza, da glória do reino de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Josué capítulo 1. Deus fala a Josué e anima-o. Hoje nós vamos falar sobre... Não vou falar sobre o medo, eu vou falar para não tenha medo. Não tenha medo, ainda bem que ninguém tem medo. Ainda bem que ninguém tem medo. Até parece. Vamos então, Josué capítulo 1. Amém. Vamos lá. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazeres conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Por favor, os irmãos podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta madrugada estava orando, buscando ao Senhor, e o Senhor me deu esta palavra, mas num sentido tão profundo, porque muitas vezes nós nos encontramos em uma situação de indecisão. Nós sabemos que Deus está conosco, a gente sabe, nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor Deus está conosco, nós cremos que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, mas por um momento, às vezes nós pensamos que Deus, por alguma razão, deixou de nos guardar e de nos abençoar. Essa foi a sensação que Marta e Maria tiveram, porque não havia dúvida nenhuma no coração dessas mulheres que Jesus amava Lázaro. Jesus amava Lázaro muito, diz a Bíblia. Ele tinha um amor muito grande por aquela família. Sempre que Jesus estava
passando por aquela cidade de Betânia, Jesus fazia questão de visitar a casa do seu amigo, de pousar na casa dele, porque Lázaro era amigo de Jesus, e Jesus amava muito. Tal é que quando mandam chamar ele, que ele está muito doente, diz: Lázaro, o teu amigo está muito mal, está doente. É necessário que o Senhor venha urgente na nossa casa. Foi esse o recado. Lázaro, a quem tu amas muito, aquele que tu amas muito. Então, aquela expectativa de aguardar o Senhor Jesus, de aguardar a qualquer momento Jesus passando por esta porta, entrando na nossa casa, entrando mais uma vez na nossa família, chegando, e logo nós sabemos que Ele vai estender as mãos, vai tocar em Lázaro, e Lázaro vai ficar curado, vai ficar livre, vai ser uma alegria para nós. Nós sabemos que Jesus vai chegar aqui e vai resolver o nosso problema. Só que tem uma coisa: Jesus não chegou, Jesus não apareceu. Elas ficaram olhando pela porta, aguardando que a qualquer momento Jesus passasse por ela, mas isso não ocorreu. O que eles viram foi Lázaro sair pela porta, não Jesus entrar, mas Lázaro sair daquela porta da casa, o corpo dele para ser sepultado. E aquilo deu, não que diminuiu a fé que elas tinham em Deus, em Jesus, não que deixaram de acreditar, mas quando Jesus chega, elas dizem: se tu estivesses aqui, Lázaro, o meu irmão, não teria morrido. Foi isso que ela disse. Poxa, por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor não chegou antes? Só agora que o Senhor chega? É uma sensação de saber que o Senhor é poderoso para fazer, mas não estava na hora que nós precisávamos. Na hora que nós tínhamos a necessidade, Ele não veio. Eu não disse para você que se você crê, você vai ver a glória de Deus, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu não tenho dito isso para vocês. Significa o quê? Que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o Senhor falar conosco, mas há certas circunstâncias na nossa vida que parece que aquilo que Ele falou não é a realidade daquilo que nós estamos necessitando. Eu conheço a palavra de Deus, eu já li a Bíblia, eu sei o que o Senhor falou, e eu creio que ela é a palavra de Deus, mas só que tem uma coisa: na hora que eu precisava que ela chegasse e alguma coisa acontecesse, não aconteceu. A hora que eu esperava que um grande milagre, uma grande coisa iria acontecer na minha vida, não aconteceu. Era a minha expectativa, mas aquilo não houve, não ocorreu. Por quê? E Jesus disse: você se esqueceu que eu sou a ressurreição e a vida? Ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha, não tem problema que eu cheguei agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Quantas vezes eu já disse isso para vocês? Eu sei que o Senhor é a ressurreição, eu sei que o Senhor é a vida. Por isso nós cremos que o nosso irmão vai ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Nós não perdemos a nossa fé, ainda continuamos crendo que Tu és o Senhor, e em Ti está o poder da ressurreição, e o Senhor vai ressuscitar o nosso irmão no dia da ressurreição dos mortos. Jesus disse: então vamos lá no sepulcro, onde vocês o sepultaram. Vem comigo. E quando chegaram no sepulcro, aonde Jesus chega, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Por várias razões. Primeiro, é que Jesus sentiu a limitação que o ser humano tem diante da morte. Como que nós somos tão tratamos esse assunto com tanto medo, com tanta
tanta angústia, com tanta tristeza, com tanta ansiedade. Jesus começou a chorar, e Jesus disse assim: olha, vocês varões, tirem essa pedra que está aqui. Senhor, tirar a pedra? Eu acho que não convém, porque já faz dias que está sepultado, e agora o Senhor diz para tirar essa pedra? Tirem a pedra. Não, Senhor, agora não, deixa a pedra aí. Mas Jesus ainda insiste para que se removam a pedra. E essa pedra representa a dureza do coração do homem em relação à palavra de Deus. Esta pedra é o nosso medo. Essa pedra é o medo que nós temos diante das circunstâncias, embora nós sabemos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso e que Ele tem o poder para fazer tudo e todas as coisas, mas a gente fica assim, assustado, a gente fica amedrontado diante daquela situação. Removam esta pedra. Que duro, hein? Que dureza. Por que os homens estavam com medo de remover a pedra? Porque eles sabiam o que eles iam encontrar lá dentro. Sabe por que nós temos medo? Sabe por que nós temos medo? Porque nós estamos vivendo as circunstâncias. E essa madrugada, enquanto eu orava, Deus falou comigo e disse: não viva as circunstâncias. Mas quando você vê qualquer que seja a circunstância, coloque os teus olhos na minha palavra e declare e viva segundo a minha palavra e não segundo as circunstâncias, porque muitas vezes a circunstância nossa nos dá medo. Senhor, nós não vamos abrir isso aqui não. E por que vocês não vão abrir? O senhor tem ideia do que nós vamos achar lá dentro? Passou pela sua cabeça o que nós vamos encontrar? O que tem do outro lado dessa pedra? Não, só está passando pela minha cabeça que eu sou a ressurreição e a vida, e aquilo que eu disse, eu sou. Eu estou mais confiando na minha palavra, na palavra que eu estou anunciando, do que o que está por detrás dessa pedra. O que eu quero dizer para você, que o que está deste lado, quando vocês tirarem a pedra, ela vai invadir do outro lado, e vai trazer a existência, vai trazer a vida, e vai manifestar, a glória vai invadir. Não que o mal que está lá dentro vai sair para fora. Eu vi um pastor tocar num leproso e orar por ele. Alguém falou assim: o senhor não ficou com medo de pegar a lepra dele? Ele falou: não, porque a unção que está em mim é muito maior do que a lepra que está nele. Não ficou com medo dele passar a lepra para mim? Não, naquele instante eu estava passando a minha unção para ele, e não estando exposto à lepra que estava nele, porque a minha unção é maior do que para me transmitir para ele, do que aquilo que ele tem para transmitir para mim. E eu estou crendo nisso. É essa a minha confiança, é nisso que eu estou vendo, é nisso que está posto os meus olhos. Então Jesus disse: eu estou com os meus olhos, eu sou a ressurreição e a vida. Tira uma pedra. E a hora que vocês tirarem a pedra, o poder da ressurreição e da vida vai invadir esse lugar, e Lázaro vai sair para fora. Está entendendo? Quando chega aqui, o Senhor fala assim: o meu servo Moisés está morto. O meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse Moisés: eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes do Líbano, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado,
eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. O Senhor está dizendo assim: Josué, filho de Num. Olha como que Deus é tão específico, né? Josué, filho de Num, é com você que eu estou dizendo. Eu farei você e todo este povo herdar essa terra, terra que eu prometi a Abraão, terra que eu prometi a todo esse povo. Hoje chegou o momento de cumprir. Só que tem uma coisa: não tenha medo daquilo que você vai ver. Não tenha medo daquilo que vai estar diante dos seus olhos. Apenas creia. Apenas creia. Porque ele teve lá mais de 40 anos. E ele viu gigantes, ele viu as cidades muradas, ele viu os exércitos fortes, armados e numerosos. Mas 40 anos depois, acho que muita coisa muda, né? Com certeza muita coisa mudou. Com certeza tudo está diferente. Se a gente vai num lugar, depois a gente volta 40 anos depois, é tudo diferente, mudou. Mudou as pessoas, mudou o lugar, mudou a região, mudou geograficamente, está tudo diferente. Está tudo mudado. Não é mais daquele jeito que a gente viu há 40 anos atrás. Mas o Senhor disse assim: olha, você vai voltar lá e você vai ver justamente a mesma coisa que você viu lá o dia que você entrou para espiar essa terra. As muralhas que você presenciou, elas ainda estão lá. Os gigantes que vocês viram, não estão mais eles lá, mas estão os filhos deles, e são gigantes como seus pais. Vocês agora não vão ver aquele exército, porque aqueles lá já aposentaram, mas um outro exército está lá, fortemente armado, para defender a sua terra. Não tenha medo por aquilo que você vai ver, mas apenas coloque os seus olhos na minha palavra, porque assim como eu fui com Moisés, o meu servo, assim serei contigo. Não tenha medo. E disse ainda mais: seja forte e muito corajoso. Deus falando para Moisés, para Josué: seja forte e muito corajoso. Aqui está falando de medo? Não. Aqui Deus está falando: você tem que ser forte e você tem que ser corajoso. Por quê? Porque se nós tivermos medo, o que vai acontecer? O que é ter medo? Medo é tirar o olho da palavra de Deus. Medo é nós tirarmos os nossos olhos do Senhor. Davi, quando enfrentou aquele gigante, embora os olhos dele, para ele olhar para aquele gigante, ele tinha que levantar a cabeça e olhar para cima. E o gigante, para ver Davi, tinha que olhar para baixo. Era essa a verdade. Era essa o verdadeiro quadro que estava ali desenvolvendo naquele instante. E quando o gigante olhou para baixo, falou assim: hoje eu vou acabar com você. E ele olhou para cima e falou assim: mas não vai mesmo, porque hoje o meu Deus entregará a sua vida nas tuas mãos, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. A obra não sou eu quem vou fazer. Esse baixinho, esse pequenino que está aqui não vai fazer nada. A obra é dele, e ele que faz a obra, ele é grande, ele é poderoso, e quem faz é ele. Essa é a nossa coragem. Sabe quando eu saio da dimensão do medo e entro na dimensão da coragem? É quando eu estou olhando para o Senhor e confiando nele. É quando eu estou olhando para a palavra, estou servindo ao Senhor, e ele diz: não tenha medo, porque eu sou contigo. Marta, Maria, vocês não acabaram de dizer
Vem, porque Lázaro, a quem tu amas muito, está morrendo. Se eu o amo muito, então eu tenho o melhor para dar para ele. Porque o que diz a palavra? Que as melhores coisas estão reservadas para quem ama a Deus. E a palavra diz: eu amo aqueles que me amam. Se você ama ao Senhor, com certeza Ele vai te amar. Se você serve ao Senhor, com certeza Ele terá o melhor para você. Se você tem dedicado a sua vida para Ele, com certeza Ele tem o melhor para te dar. Essa é a nossa confiança. E a confiança significa o fim do medo, entrar na dimensão de ser forte, de ser corajoso. Eu tenho coragem, não porque eu sou forte, mas eu me fortaleço naquele que está comigo, naquele que eu sei que Ele vai fazer e realizar essas coisas. Ser forte e muito corajoso. E olha que o Senhor Deus está dizendo aqui: tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, nem em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Essa é a Bíblia atualizada, Bíblia viva, a linguagem de hoje. Se você, veja só, se você não desviar da lei, ele está dizendo assim: em nada você, não desviar em nada da lei, você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Qual é a promessa que Deus deu para Abraão? O que diz lá a palavra do Senhor? O Senhor diz para Abraão: tu serás uma bênção. A bênção virá sobre ti e te alcançará. Você será bendito. Lá, Deuteronômio 28 fala: você será bendito na cidade, bendito no campo, bendito quando entrar, bendito quando sair. Você será bendito em tudo que você fizer. O Senhor vai te abençoar. Por quê? Porque é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos guarda. Eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, e Ele livrará de todo mal, diz a palavra de Deus. É Ele que nos guarda. Ó, presta atenção mais isso aqui. Diz aqui, olha: estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Viver com tudo o que está escrito nele. Qualquer coisa que você ver, olhe para a palavra do Senhor. Diga para o enfermo: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Olhe para o enfermo e o doente fala assim: olha, segundo a medicina, a ciência, não existe mais cura para mim. Aí você olha para a palavra: e os sinais seguirão os que crerem, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ah, mas a ciência falou, mas o Senhor falou. Ah, mas o homem falou, mas o Senhor falou. Ah, mas o juiz falou, mas o Senhor falou. Quando Pilatos disse: olha, eu tenho poder para te condenar e para te absolver. Se eu der uma palavra, me dá uma palavra aí, só me dá uma razão, e eu vou te salvar, eu vou te ajudar. E sabe o que Jesus disse? Você não tem poder nenhum, se o meu Pai não lhe conceder. Você sabe quem está regendo, quem está cuidando desse lugar aqui? É o meu Pai, está na mão dele. Está na mão dele. Se o meu Pai determinar, você me condena. E se o meu Pai determinar que eu tenho que ser livre, você vai me libertar. Por quê?
quem manda e quem controla é o meu Pai, não é você. Está entendendo? Você está aqui para fazer a vontade dele. Eu estou aqui para fazer a vontade dele. E sabe o que vai acontecer nesse tribunal hoje? A vontade do meu Pai vai ser feita. Não importa a sua opinião, não importa o que você acha, não importa em que você creia, mas aquilo que o meu Pai estabeleceu será feito conforme Ele deseja. É a vontade dele. Mais uma coisa, quando nós olharmos, não importa as circunstâncias, Jesus, quando foi tentado, o diabo chega e fala isso ou fala aquilo, e Jesus, está escrito, Satanás. Enquanto o diabo tentava tirar a atenção dele para outra coisa, ele voltava para a palavra e dizia: está escrito, a palavra está escrito. Nós vencemos o mundo por causa da palavra de Deus. Nós vencemos o medo por causa da palavra de Deus. Nós vencemos o medo. O que disse o rei Davi? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. E um dia Davi fez uma declaração, ele disse: Senhor, contigo eu saltarei muralhas e destruirei exércitos. Todos os exércitos que se levantaram contra Davi, todos eles perderam, foram derrotados. Todos foram derrotados. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. A única confiança que eu tenho, a única esperança que eu tenho é essa: tu estás comigo. A tua misericórdia, a tua presença está sobre a minha vida. Onde eu for, o Senhor estará comigo. Olha o que está dito aqui o Senhor dizendo assim, lembre-se, aqui o versículo de número 13, lembre-se da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. Lembrem do que Moisés disse. Mas Moisés já está morto. Mas lembre do que ele disse. Ele disse que vocês vão morar nessa terra em segurança. Lembra da palavra dele? Então guarde esta palavra no seu coração. Porque a hora que o inimigo se levantar contra você, você diz assim: o Senhor me fará habitar nessa terra em segurança. Ah, mas o inimigo se levantará. Que levante. Porque a palavra diz: ele virá contra ti por um caminho, mas fugirá diante de ti por 7 caminhos. Por quê? Porque a presença do Senhor está contigo. Então, eu acho tão interessante aqui, nesse versículo do número 9, que o Senhor disse, olha também aqui: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E ainda diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado e não tenha medo. É esse o foco da mensagem de hoje. Não tenha medo. Quando nós olharmos para o Senhor, receba a palavra de Deus, receba o Espírito de Deus e receba. Olha, Moisés tinha um cajado na mão, e quando chegou diante do Mar Vermelho, olhou e viu o exército de Faraó que vinha enfurecido, e o povo começou a reclamar e a murmurar: Moisés, é o nosso fim, Moisés, nós vamos morrer, Moisés, faz alguma coisa. Fazer o quê? Nós estamos encurralados. Moisés, dá uma saída para nós. Saída onde? Não tem saída aqui, nós estamos encurralados, diante de nós está o mar.
Então o que Moisés fez? Levantou os olhos e clamou ao Senhor, e disse: Senhor, e agora? O que eu faço? O que eu faço, Senhor? E o Senhor respondeu para ele: Moisés, por que você clama para mim? Por que você clama a mim? Por que você está mandando eu fazer alguma coisa? Moisés, olha o que você tem na sua mão. Eu não te dei um cajado? Sim, o Senhor me deu um cajado. Então levante o teu cajado e fira as águas do mar. Por quê? Porque essas águas terão que repartir no meio, rachar no meio, e elas terão que se abrir. E para espanto de todos, o povo vai passar naquele corredor que abrir, e ali a areia, a terra estará seca. O povo passou, e quando pisava na areia, a areia era seca. E alguém dizia assim: como que pode abrir um mar desse jeito, e a areia ainda é seca onde o povo pisa? Porque o Deus que fez essa obra, Ele faz a obra perfeita e faz a obra completa. Quando você estiver no seu medo, no seu desespero, e o mar abrir diante de você, tenha certeza que os seus pés passarão em seco, porque aquele que faz a obra é poderoso para fazer de uma forma completa. A obra do Senhor é perfeita. A obra que o Senhor Deus faz é perfeita. Por isso que Ele diz: agindo eu, quem impedirá? E ali Faraó está sem entender. Como pode? O que está acontecendo? Esse mar que se abriu, a terra está seca, e quando o exército entra, é isso que Deus quer. Deus quer mais do que dar um livramento para o seu povo. Deus quer mais é que o inimigo entre atrás de você. Deus quer mais que você seja como uma isca. O que Deus queria fazer? Levar o povo dele para o meio do mar. Mas para quê? Para vocês, para dar livramento, mas para o teu inimigo, que eles pereçam no meio desse mar. Por quê? Porque quando vocês saírem do outro lado, as águas se fecharão. Por quê? Porque as águas se abriram para aqueles que me amam, aqueles que me pertencem. Mas quando o último sai, então não tem por que mais as águas continuarem abertas. Não tem mais por que o mar continuar com aquelas águas fendidas. Por quê? Porque agora as águas se fecham. Quem era de Deus saiu fora, e quem não era ficou no meio e pereceu. O que o Senhor Deus quer mostrar: não tenha medo, porque eu sou o Senhor, e eu sou contigo, e eu estarei contigo. Ele disse aqui: não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Não tenha medo. E quando você chegar diante dos gigantes, não tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo. E quando eu estiver diante daquela muralha, não tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo. Não há muralhas que ficarão de pé. Não existem gigantes que não serão derrotados e vencidos. Não existe exércitos que ficarão de pé diante de vocês. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Não temas e nem te apavores. Esforça e tenha bom ânimo, porque eu sou com vocês. Por onde quer que vocês forem, onde quer que vocês pisarem, a minha glória repousará sobre a vida de vocês. Aleluia! O nome do Senhor é poderoso e é digno de ser louvado e de ser adorado. E se nós crermos que Ele é o nosso Deus e que Ele está conosco, quem pode nos deter? Irmãos, antes de nós orarmos, preste atenção no que eu vou dizer. Quando os apóstolos, eles iam de cidade em cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a eles. O Senhor diz: quando vocês chegarem numa cidade, vocês digam assim: é chegado a vós o reino dos céus, cura os enfermos e expulsa os demônios daquela cidade. O povo fica com medo. E o Senhor Jesus disse: quando vocês forem,
vocês não levam, não se preocupe, não leve roupa, não leve sapato, não leve comida, não leve água, não leva dinheiro, não leva nada. Mas será, Senhor, que não é bom a gente levar um dinheirinho, precisar pousar num hotel, numa pousada, chegar numa hora a gente parar numa padaria e comprar um pão? Não tenha medo, porque aquele que envia é aquele que também supre todas as necessidades. Não tenha medo, porque eu vos enviarei e eu os sustentarei. Confia na palavra de Deus. E eles iam, e quando eles chegavam e entravam numa cidade, já começava aquele movimento. Eles entravam na cidade, chegavam na praça pública e começavam a gritar: é chegado a vós o reino dos céus. Opa! Eu já ouvi falar que esse povo, onde ele chega, eles começam desse jeito: eis que chegou a vós o reino dos céus. E quando começavam a falar essas coisas, pessoas começavam a se contorcer, manifestando demônios. As pessoas começavam a receber cura e libertação. E as pessoas falavam assim: aqueles que têm revolucionado o mundo já chegou entre nós. Chegou entre nós aqueles que estão fazendo revolução no mundo inteiro, porque aonde eles chegam vai haver um rebuliço. E começavam a correr: ei, você sabe quem está na nossa cidade? Aqueles homens que chegam gritando: é chegado o reino dos céus. Já começava aquela corrida. As pessoas começavam a já correr e trazer os leitos, trazer os doentes carregados, trazer as pessoas oprimidas, perturbadas, que estavam chorando, sofrendo, porque traziam para ser libertas, para que fossem tocadas pelo poder de Deus. Por que eles faziam aquilo? Porque eles criam na palavra. Porque eles criam na palavra. Sabe qual é o nosso problema? Se nós crêssemos na palavra, se nós acreditássemos na palavra como deveríamos crer. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando Jesus morreu e foi sepultado, para os discípulos foi derrota, vergonha, medo. Eles tinham medo até de sair na rua. Por quê? Porque eles diziam: o próximo vai ser nós. Agora, o que eles fizeram com Jesus, eles vão fazer conosco. Agora, nós somos os próximos. É melhor a gente não se expor. É melhor a gente se esconder. É melhor a gente ficar quietinho. Enquanto isso, lá entre os oficiais, lá entre os principais do templo, os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados, eles fizeram uma reunião, o sinédrio se reúne, as pessoas se reúnem, os sacerdotes estão lá, estão sem comer, estão sem beber, estão sem dormir, estão preocupados. Por quê? Preocupado com a palavra de Jesus. Ei, peraí, nós estamos com um problemão aqui. Que problemão? Esse homem que a gente matou e crucificou, a vida inteira ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele falou mesmo. O outro eu também ouvi ele falar. Eu ouvi dizer que ele andou falando isso. E com certeza os discípulos dele é bem capaz de ir lá, rolar a pedra, tirar o corpo dele, enterrar em outro lugar e dizer que este homem ressuscitou. Não é melhor a gente ir lá, montar uma guarda em volta do túmulo e ficar lá de guarda? E se os discípulos chegarem lá, nós vamos estar ali para resisti-los e não deixar que eles abram a sepultura e roubem o corpo que está lá dentro. É melhor. Botou uma guarda lá. A sepultura ficou toda cercada, e todos os homens ali armados, e os olhos fitos naquela pedra. Se alguém tocar nessa pedra, morre. Se alguém tocar nessa pedra, nós temos autorização para detê-los, não deixar que ninguém toque.
eles tiveram um privilégio que aqueles que ouviram a palavra e creram não tiveram. Por quê? Porque se os discípulos crescem na palavra e diziam assim: nós vamos lá, nós vamos lá. Por quê? Porque o Senhor disse que vai ressuscitar no terceiro dia, e eu quero estar lá, e eu quero estar lá. E a hora que chegassem lá, ia ter uma guarda armada, e os guardas diziam assim: vocês não vão tocar nessa sepultura, não vão tocar nessa pedra, e vocês não vão rolar essa pedra como fizeram com a pedra de Lázaro lá, tiraram. Aqui não, aqui não. Nós não viemos rolar pedra, mas nós viemos para ver o nosso Senhor ressuscitar, porque Ele disse que vai ressuscitar, e nós queremos estar lá, nós queremos ver. Não vamos, pode ficar sua guarda aí, nós queremos só ficar olhando. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele vai ressuscitar Jesus dentre os mortos. Mas nem eles creram nisso. Por quê? Porque quando chega Maria Madalena, diz: olha, o Senhor ressuscitou, não está mais lá, Ele vive. E Pedro e João saíram correndo, feito um maluco, e chegaram lá no sepulcro e olharam. Que coisa interessante. O lençol está aqui, o lenço que estava no seu rosto está aqui, mas o corpo dele não está aqui não. Será que ressuscitou mesmo? Mas ele não falou na palavra que ele ia ressuscitar? Ele falou, mas não sei, eu estou achando, sei lá. Será que é verdade isso? Será que ressuscitou mesmo? Maria, ele ressuscitou, Maria Madalena falou, porque eu vi ele falou comigo. E eles estavam assustados. Daqui a pouco chega mais 2 discípulos lá do caminho de Emaús, chega desesperado e fala assim: olha, você não sabe da última, nós temos uma grande notícia para você. E antes que eles contassem, Maria Madalena disse que Jesus está vivo porque viu Ele ressuscitar. Eles já chegaram e disseram assim: o Mestre esteve conosco, convidamos Ele para entrar conosco, e Ele pegou o pão e deu graças, e os nossos olhos se abriram e Ele desapareceu, porque o nosso coração ardia em chamas da glória de Deus quando aquele homem falava. Era Ele está vivo. Maria Madalena também já viu e confessou que Ele está vivo. E Ele disse para nós subir para Galileia, para nós subir para Galileia. Lembra da mensagem de domingo passado? Que os principais da sinagoga, do sinédrio, o próprio sumo sacerdote, e todos diziam assim: da Galileia já levantou algum profeta? Nunca da Galileia saiu nada. Galileia é o lugar do nada. Galileia é o lugar que não existe nada de bom que venha de Deus. Então, você pensa isso. Essa é a sua palavra, mas não a palavra de Deus. Vocês homens dizem que da Galileia não sai nada. Por quê? Porque Jerusalém está aqui na Judeia, não está na Galileia. Então, vocês ficam no seu templo. Fica no templo de Jerusalém, porque eu vou para a Galileia. E lá, manda subir para a Galileia, porque lá vocês vão me ver. E quando eles subiram para a Galileia, chegaram lá, o Senhor Jesus estava lá entre eles, apareceu a eles, falou com eles, deu instruções a ele. Não importa o que os homens dizem, Deus não está dando a mínima importância para o que os homens dizem. Deus não está dando opinião, a opinião do homem para Deus não interessa. Por quê? Porque se o homem crê, o homem não crê, Deus não vai deixar de ser Deus, ou vai ser mais Deus. Eu sou o Senhor, eu sou a ressurreição e a vida, e não estou dando a mínima opinião de outras pessoas. Se você achar ou não achar, eu continuo sendo o Senhor do mesmo jeito, eu continuo sendo o Salvador do mesmo jeito, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis do mesmo jeito, independente se alguém crê ou não crê. Mas tudo é possível àquele que crê, disse o Senhor Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Então,
O que os homens disseram? Da Galileia não sai nada que vem de Deus? Não, tá bom. Então, quem quiser me ver, suba para a Galileia. Quem quiser ver a glória de Deus, o poder de Deus, a revelação de Deus para os homens, subam para a Galileia, porque lá vocês me verão. E lá vocês saberão que eu sou a ressurreição e a vida, e eu vivo para todo sempre. Amém? Vamos colocar de pé. Não importa circunstâncias, não importa o que está à tua volta, mas a palavra do Senhor é essa: não tenha medo, porque eu, o Senhor, Deus, sou contigo. Amém. Feche os seus olhos agora. Vamos falar com o Senhor. Invoque a Ele. Clame ao Senhor. A presença dEle está sobre você, sobre a sua vida. Quantos temores, quantas vezes nós sentimos medo. Pedro, quando ouviu a palavra do Senhor, não tenha medo, porque sou eu. Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena para que eu vá ao teu encontro. E o Senhor disse: venha, Pedro. E lá estava Pedro saltando sobre as águas, andando sobre as águas. E aquela jornada poderia ser até encontrar Jesus e abraçar o Senhor Jesus e dizer: Senhor, crer na tua palavra é algo fantástico e maravilhoso, porque eu criei e andei sobre as águas. Mas, Senhor, foi interrompido, porque a palavra diz: e Pedro, vendo o vento, teve medo e afundou. O medo anula, o medo nos faz ser vencidos e derrotados. Por isso, Senhor, a tua palavra hoje para o seu povo é essa: não tenha medo, mas apenas creia que eu sou o Senhor teu Deus, e eu sou contigo por onde quer que tu andares. Ó Deus, estenda as tuas mãos agora, restaura, alcança, Senhor, todos aqueles que estão fracos, cansados, abatidos, os desanimados, desesperados, todos aqueles, Senhor, que perderam a força, a confiança. Meu Deus, todos aqueles, Senhor, que clamam a Ti agora, esperam em Ti agora, Senhor, manifesta o Teu poder, que eles não olhem as circunstâncias, que eles não olhem, Senhor, para as coisas que estão à sua volta, ou diante dos seus olhos, mas que possam colocar os olhos na palavra de Deus, e declarar: meu Deus pode fazer nova todas as coisas, o meu Deus pode fazer o deserto florescer e frutificar, o meu Deus pode abrir rios no deserto, o meu Deus pode fazer nova todas as coisas, porque nele está o poder, nele está a vida, nele está a misericórdia, a graça, a glória, a unção e o poder. Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora, e todos aqueles que estão, Senhor, crendo em Ti agora, oh meu Deus, talvez aqueles que estavam diante daquela pedra, que tinha medo de ser removida, por medo do que poderia estar por detrás daquela pedra, como aqueles homens, mas hoje possam crer que o que está deste lado da pedra é muito maior do que aquele que está do outro lado. O poder da vida é maior do que o poder da morte. O poder da ressurreição é muito maior do que o poder da morte. E o poder da coragem, da fé, da esperança é muito maior do que o poder do medo. Senhor, remove o medo agora, Senhor. Meu Deus, estende as tuas mãos. E como o Senhor disse, ó Deus, para o teu servo Josué, o Senhor disse:
seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Meu Deus, que a tua unção esteja, Senhor. Oh, receba a unção de Deus agora. Você que está doente, enfermo, fraco, cansado, oprimido, receba o poder, receba a força, receba a glória, receba o poder e a virtude do Espírito Santo na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Oh, começa a ver Deus prosperar. Começa a Deus levantar os caídos, os fracos, fortalecer os abatidos. Começa a ver o poder da força e da glória do Senhor te levantando, te ungindo, te fortalecendo e fazendo de você um vencedor, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque para ti, Senhor, não haverá impossíveis, porque o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus de todas as coisas. Oh Senhor, agindo eu, quem impedirá? Então vem agir, Senhor, porque a tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? O Senhor é quem te guarda, e Ele te guardará de todo mal. Oh meu Deus, protege o teu povo, guarda o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga amém. Diga graças a Deus. Não tenha medo. Quando você olhar as circunstâncias que estão à sua volta, lembre-se que aquele que te chamou, aquele que deu a sua vida na cruz, Ele é poderoso para fazer o impossível na sua vida. Deus não vai fazer algo diferente daquilo que Ele já prometeu na sua palavra. Ele apenas fará que se cumpra a palavra dele na sua vida. Amém? Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Por favor, cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.